Já meu pai foi assim, um super-homem, um super protetor. Eu não sei descrever palavras do meu pai, E porque quando você assim, fala meu pai foi, explica para quem não sabe da sua história o que aconteceu com seu pai. sim, ele foi, porque agora ficou só memórias, né? Tem 16 anos que eu perdi o meu pai, e foi de uma forma assim, bem dolorida, bem trágica mesmo. Meu pai, ele sofreu 3 AVCs, que antigamente falava derrame, né? Uhum. Eu conheci como derrame, mas essas palavras chique, Sim. prefiro falar derrame. E aí, na última dele, ele ficou com sequela mental. Ele ficou como se fosse um bebê. Ele ficou um tempo acamado, a gente teve que trocar fralda, dava banhozinho, comida na boca, ele não dava conta de mexer nada, não falava. E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi melhorando. Aí ele voltou a andar, ele voltou a falar algumas coisas. Só que os falar dele era como se fosse uma criança de birra, sabe? Tipo assim, ele já acabou de tomar café, ele falava que nunca tinha tomado. Tipo isso. Então, assim, ele um dia subiu no telhado querendo voar. Nossa. Então, ele tava literalmente como um bebezão. Aham. E o médico falou, olha, vocês vão ter um bebê pro resto da vida. Então, assim, minha irmã mais velha, ela trabalhava em casa e meu pai morava no mesmo lote que ela. E antes disso, dele ficar muito ruim, o que ele fez? Minha mãe já tinha separado do segundo casamento dela e estava passando por uma fase muito difícil. E meu pai ficou com muita dó quando ele ficou sabendo, porque meu pai, desde quando a minha mãe largou ele, com os meus 3 anos, meu pai nunca arrumou outra mulher. Então, ele viveu pra gente. E quando ele ficou sabendo que a minha mãe, depois de muitos anos, estava sozinha, ela morava de aluguel, estava passando dificuldade, os filhos estavam indo lá ajudar, mas não estava, né, sendo suficiente, ela não tinha emprego fixo. Meu pai falou assim: olha, eu vou pro quartinho aqui do lado da casa da sua irmã, que tinha a casa da minha irmã, e do lado da casa da minha irmã um quartinho. E eu vou dar a casa para sua mãe sair do aluguel. Nossa, Uau! que coração. Quantos anos depois? É. Traz a sua mãe. E isso, o meu mais velho tava com uns 2 aninhos, entendeu? E aí ele pegou e foi pro quartinho e minha mãe veio para casa. Só que eles não conversavam. E aí meu pai teve esse terceiro derrame. Ficou paralisado e eu, mas a minha irmã mais velha cuidando dele, porque ela trabalhava em casa, né, manicure, cabeleireira, e eu trabalhava fora, mas ajudando na medida do possível. E os outros irmãos tinham a sua vida, suas correrias, meus irmãos homens, os dois trabalhavam na época, acho que em carro forte, um ainda trabalha. Então, assim, a vida é muito corrida para Uhum. eles, né? Então, a gente não se cobrava, você tem que fazer tal, não. Cada um fazia A no seu sua tempo, parte. conforme tinha que ser, a vontade que tinha, né? Mas quem cuidava mais mesmo era minha irmã mais velha. E aí, quando ele ficou assim muito ruim, ele perdeu a noção de tudo, né? Ele sabia que eu era filha, que os filhos eram aqueles lá, mas o restante ele já não tinha tanta recordação, né? E nem mesmo dele mesmo, quem era ele. E aí, um belo dia, minha irmã já cuidando dele há um tempo, eu falei: olha, vai no INSS e passa uma procuração para você ficar tirando a aposentadoria dele, porque é mais fácil, porque toda vez que a gente ia lá, Nossa, é uma tinha que levar burocracia. ele. E eu achava Era o difícil, fim, né? porque assim, ele estava acamado, gente. Sofrido. Era muito sofrido. E infelizmente é assim, né? E aí ele já estava voltando a andar devagarzinho, então a gente foi. Gente, não, minha irmã foi com ele. Ele já andando, mas não tinha cabeça como era antes, né? Já agoniado, falou para minha irmã: não, eu já tô avexado, eu vou embora, e minha irmã já terminando de assinar os papéis. E com o meu sobrinho pequeno. Falou, só que o INSS era bem perto da casa da minha irmã, tipo assim, 1 quilômetro, e ele sabia andar ali na redondeza tudo. Todo mundo do setor já conhecia,
Morou a Porque vida inteira, né, ali. o nome do papai era Mussolino. Mussolino. Chique, né, de Mussolino. Ó, é E só que o apelido dele era Pedro. Ué, Todo mundo conhecia ele por seu Pedro. No setor universitário, você chegar ali e perguntar quem é a filha de seu Pedro? Ah, conheço. Quem é seu Pedro? Ah, conheço. Então, assim, ele podia andar tranquilo ali, todo mundo conhecia todo mundo. E ele saiu na frente nesse dia. Saiu na frente da minha irmã avistando ele até um certo ponto. Quando chegou na curva no sentido de ir para casa, ele sumiu, porque minha irmã chegou em casa e ele não chegou. E aí minha irmã falou assim, não, eu vou na praça, porque ele deve ter parado na pracinha, porque tinha um senhorzinho que ele gostava de ficar conversando lá, deve estar lá. Andou tudo. Tudo. Não achou meu pai. E aí no final da tarde ela me ligou desesperada, falou, Mércia, eu não tô achando papai. Já rodei tudo aqui, não consigo achar ele, eu não sei onde ele foi. não E tinha ele celular, saiu sem não tinha documento. nada. Não, Dá um desespero. não tinha celular. E Isso foi em 2007, né? 2007. E aí ele saiu, e aí eu falei, eu tô indo pra aí. Aí a gente foi, eu e o João a gente saiu procurando no setor, andamos tudo. Andamos até numas fazendinhas lá perto. Nada de achar ele. E ela tava com toda a papelada dele. Ele saiu só com a roupinha do corpo. E o sentimento de culpa, né? Nossa. Fico imaginando. Sim, eu não queria estar no lugar dela, porque o sentimento A dela... cobrança dela própria com Sim. ela, né? Muito grande. E aí foi quando ele literalmente desapareceu. E aí eu não consegui dormir. No outro dia, bem cedo, e aí, nada, não apareceu. Aquela Então, agonia de vocês de imaginar onde ele estava, sim, com e quem, uma né? criança, né? Sim. Cabeça de bebê. Alguém poderia ter pegado, Fazer judiado, matado, não sei, a gente passa mil coisas na cabeça, né? E aí foi quando a gente foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, fizemos a propaganda dele, na época passava até naquela utilidade pública, na Globo, no SBT, não sei se ainda tem. Passava ele toda hora, a fotinha dele. Então a gente estava em busca. E a gente foi no ML, foi nos hospitais, tudo, e não achava. E foi aonde eu comecei a ficar muito mal, foi onde começou minha depressão. Muito mal mesmo, porque assim, meu pai era minha vida, né? E aonde meu pai tá? E aí eu fiquei muito mal, foi aonde meu esposo foi o meu porto seguro. Porque aí ele me levou no psiquiatra, um psicólogo, eu comecei a tomar remédios fortíssimos, porque eu não me via sem meu pai. E daí eu comecei a andar nas ruas, todo mendigo que eu via na rua, eu falava, mas para o carro, porque eu preciso ver se é ele, porque eu tinha que descer e ir lá pertinho, às vezes, sabe, aquele desespero. Imagina. E eu tinha que ver se era ele, porque se eu passasse, eu falava assim, nossa, eu acho que eu passei pelo meu pai. Eu falo que a incerteza é o pior sentimento que a gente pode ter com a gente mesmo. Porque se você sabe que morreu, o ciclo encerrou. Ou foi embora, o ciclo encerrou. Sim. Mas saber que a pessoa simplesmente virou uma esquina Você não sabe. E o que desapareceu. e aconteceu. desapareceu. Nossa, Deus me livre. E aí isso foi por 2 anos. A gente procurando, e eu muito mal. Já não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer nada direito. Eu não estava criando meu filho direito, porque para mim a vida não tinha sentido. De verdade, eu tinha pensado, quando eu estava em depressão, eu pensei em tirar a vida. Porque eu não conseguia, eu ficava o tempo todo, eu não dormia, eu ficava pensando, meu pai tá passando frio, meu pai tá com fome, meu pai tá sendo judiado, alguém tá espancando ele tá jogado no meio da rua, ele tá sentindo dor, você entendeu? Sim. E esse é, eu Ou acho que o pode ter sentimento tido de... um novo AVC, né? É o sentimento, eu tenho pra mim, é o sentimento de qualquer pessoa que perde alguém, assim, que desaparece. Então, quando passou 2 anos, minha irmã recebeu uma ligação do INSS. Nossa, 2 anos. 2 2 anos anos de apreensão, de agonia. Aí falou assim, olha, preciso que você compareça aqui e tal, falou da forma deles lá, e de uma forma como se a minha irmã fosse, ela ia ser presa, porque ela estava tirando dinheiro de uma pessoa falecida.
olha, você tá tirando dinheiro da aposentadoria de uma pessoa que já faleceu, você não deu baixa. Aí minha irmã falou, mas eu não tô entendendo. Não, é porque o seu pai já tá falecido há um tempo e você tá tirando dinheiro. Por quê? O que eu tinha falado para ela? Vamos tirando o dinheiro da aposentadoria dele, da conta do governo e passando para outra conta, porque a minha esperança era de que eu ia encontrar ele com vida, independente de como eu encontrasse ele, eu ia cuidar dele e eu ia ter uma reservinha para remédio, o que precisasse, né? E daí ela me ligou desesperada. Maninha do céu, falou que eu vou ser presa e que não sei. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Se nós estamos procurando ele, ele tá desaparecido. Como que eles estão falando que você tá roubando o governo? E com tanta certeza, assim, que a pessoa já estava morta, né? Aí eu liguei lá no final da tarde e falei, olha, vocês ligaram para minha irmã agora há pouco, expliquei, e ele falou assim, olha, é o seguinte, ela tá tirando um dinheiro que é do governo e aqui consta o óbito do seu pai. Aí eu falei, certo, eu tô ligando para falar para vocês que se for preciso a gente vai devolver o dinheiro do governo, porque o dinheiro tá guardado. Mas eu sabia que não ia dar em nada. E quero saber de onde vem o óbito. Como que vocês descobriram se a gente está procurando ele? Tem que ter uma explicação. Aí ele falou, olha, o óbito vem do ML de Anápolis. Aí veio a saga, né? Porque aí, quando ele falou isso, eu falei, tá bom, muito obrigada, era só isso que eu queria saber. Aí eu liguei no ML de Anápolis. Quando eu liguei, falei tudo que estava acontecendo, expliquei, falei que ele sumiu sem documento, falei das características dele. E aí o rapaz falou, olha, já tá no fim da tarde, o expediente está encerrando, peço que a senhora venha amanhã para a gente estar afirmando alguma coisa, que a gente não afirma nada por telefone, mas tem uma pessoa aqui com essas características, sim, bem parecida. Então, para ter mais confirmação, a senhora tem que vir aqui, mas só amanhã. Beleza. Eu dormi? Não, mas como que dorme? Não dorme. Esperou 2 anos para isso. E aí, assim, quando ele falava comigo, eu arrepiava todinha, porque eu falava, gente, é meu pai. É meu pai que tá lá. E aí, esperando o dia amanhecer, quando deu 6 horas da manhã, eu falei pro meu esposo, vamos embora. Vamos embora lá, porque eu preciso ir. E aí, foi eu, meu esposo e minha irmã. Quando a gente chegou lá, realmente, eles tinham toda a papelada. Meu pai, ele desapareceu no mês 7 de 2007. Mês 7 de 2007. Ele ficou 30 dias perambulando. Lá no documento fala tudo. Lá, aí eles fizeram, como ele estava sem documento, fez digital dele e descobriu quem era ele. Só que aí, o que acontece? Descobriu, mas dizendo eles que não achou a família. Mentira. Estranho, né? Nosso sistema é muito falho. Mentira, porque minha irmã mora lá até hoje, no mesmo lugar, né? Então, quando a gente foi olhar a pasta, tinha a fotinha dele, que o bombeiro socorreu ele lá em Rialma, na rodovia de Rialma. Imagino quantos quilômetros ele não andou. Então, assim, do tempo que ele sumiu quantas até... pessoas que devem ser, né, ser enterrada desse jeito? Por que não põe na mídia de alguma forma, né? Foto, do mesmo jeito que vocês colocaram para procurar, ele, né? E no hospital ninguém viu ele. Como assim? É tudo muito estranho, sabe? E aí, nesse intervalo dos 30 dias, no final do mês 7, ele foi atravessar a rodovia de Rialma e um caminhão pegou ele. Aí ele teve um traumatismo craniano. E aí o bombeiro levou, né, pro Hugo de Anápolis. E ele ficou 3 dias tentando viver. Lá eles descrevem tudo. Tirou a foto dele com o crânio machucado, entubado. Quando você soube disso, deve ter sido uma dor, né, Mércia? Pensar assim, por que eu não estava do lado dele nesse momento? Porque nós chegamos aí no Hugo daqui de Goiânia. A gente foi várias vezes. Mas eu nunca imaginei que tinha Hugo em Anápolis.
Né, e que ele fosse andar tanto, E que ele não, fosse. tivesse porque parado lá, Yalma né? tá o quê? 200 quilômetros daqui? Então, É muito. quando eu vi todo o relato lá, né, nos papéis, aí eu tive a confirmação de que realmente era ele. E aí eu perguntei para eles lá no e-mail, falei, cadê meu pai? Porque a minha esperança é de que eu ia ver, reconhecer e enterrar, né? Mas aí ele falou, não, já se passou 2 anos que seu pai faleceu. A gente fica aqui com eles, com o cadáver, só 3 meses. E o seu pai a gente teve que enterrar antes, porque acabou a energia aqui bem quando tinha 2 meses que ele estava aqui. Então a gente teve que enterrar ele com 2 meses. Ele está no cemitério de Anápolis, no cemitério Parque de Anápolis. E aí eu, meu Deus, eu achando que eu vinha para reconhecer, para enterrar meu pai, né? E ter um enterro digno, que é como a Vanessa falou, quando você tem a certeza, quando você vê enterrando, mesmo que dói, mas você sabe onde Sim. foi, para onde tá, E porque como foi, né? como foi. Porque nem bicho a gente joga assim de qualquer jeito, né? Quanto mais um homem como foi meu pai. Sim. Então, quando a gente foi para o cemitério, aí chegou lá, o coordenador falou, olha, é aqui que seu pai tá, é esse lote, essa quadra, só que esse lugar que ele tá é do governo. Temos 3 anos ainda para ele ficar aqui. Só pode tirar com 5 anos. Daqui 5 anos a gente tira ele, aí você pode transferir, fazer o translado para Goiânia ou colocar aqui mesmo. Então, nesse tempo que a gente ia esperar de 3 anos, eu reuni com os meus irmãos para a gente comprar um jazigo lá para ele, né? Falei, não vamos mexer com translado, muito burocrático, sofrido. Vamos enterrar lá mesmo. Tá tão pertinho Anápolis, né? Quando a gente quiser fazer o nosso momento de ir lá, a gente vai. Meus irmãos todos concordou. Então a gente esperou mais 3 anos. Mas eu estava à frente de tudo. Cuidando de tudo, da papelada, ia atrás. E aí, estava numa fase bem crítica financeiramente para pagar uma advogada. Eu não tinha essa condição de pagar uma advogada. E aí, a gente recorreu à parte pública, né? E aí, lá em Anápolis, ele jogava para Goiânia, de Goiânia jogava para Anápolis e ficava um empurra-empurra e ninguém ajudava ninguém. Eu e a minha irmã, o tempo todo assim. Até que um dia uma advogada estudante lá da faculdade falou assim, olha, tá fácil de vocês identificar se é ele mesmo. Quando completar os 5 anos, como ele teve traumatismo craniano, olha o crânio dele, porque vai estar quebrado. E se ele usava ponte ou dentadura, alguma coisa, vocês também vão conseguir identificar pela arcária dentária, né? E a minha irmã, que já estava estudando na parte, acho que não, ela ainda ia estudar para a parte de enfermagem, que era o sonho dela ser enfermeira e tal. Tinha muita coragem disso, né? E eu falei, eu não dou conta. É o dom, né, de cada um também. E aí ela falou, não, eu olho, tranquilo, pode ficar tranquilo que eu vou reconhecer papai. Falei, tá bom. Meu esposo também teve coragem de ver, mas eu não. E aí, quando deu 5 anos que a gente foi para fazer, né? Aí já tinha comprado o jazigo dele, já estava lá esperando para depois finalizar, né? Colocar tudo bonitinho, do jeito que a gente sempre pensou, né, em fazer. E aí, quando vai abrir o túmulo do meu pai tá lá, colocaram ele num saco plástico, como se fosse aquele plástico Sedex bem grosso, branco. E aí, todo lacrado. Quando os coveiros abriu, olhou e falou assim, mas não dá para remover. Tem muito líquido, muita massa. Ele não decompôs ainda. Meu Deus. Eu acho, assim, uma sensação de indignação também, de pensar. Por mais que fosse um ser humano que não estava identificado, o mínimo que todo mundo merece é uma dignidade, digno, né? É um mínimo, um mínimo. E aí, eu falei assim, meu Deus,
como assim? Aí eles falaram, não, aí o coordenador do cemitério veio, né, e falou assim, não, a gente vai abrir todo o saco, vamos furar bastante, abrir tudo, vamos jogar a terra e vamos deixar mais 2 anos. Aí ninguém vai mexer aqui, eu não vou deixar colocar outro em cima, porque é assim que eles fazem, né? Não vamos deixar mexer, vou colocar uma placa aí que tá reservado, não pode mexer. Beleza. Passamos 2 anos. 2 anos depois, eu e minha irmã vamos tentar. Marcamos com o cemitério o horário de fazer o novo sepultamento. Fomos eu e minhas irmãs. E aí, chegando lá, quando eles abriram, a gente tinha falado até pro coordenador, olha, a gente precisa pegar o crânio pra gente ver e tal, expliquei. Porque eu quero ter essa certeza que é ele. Porque a gente não ia fazer exame nenhum, a gente só ia reconhecer e transferir. Até então. E aí, porque não tinha dinheiro, né, para entrar na justiça, para poder fazer exame, para fazer aquele monte de coisa. Então, vamos fazer conforme a gente consegue. E aí, quando foi, abriu novamente, o coveiro olhou e falou assim, não dá para transferir. Tem muita massa. Caramba. Aí eu falei, não. Loucura, né? Aí, literalmente, assim, eu saí de mim, sabe? Eu falei, não, eu comecei a chorar, falei, não, eu não aguento mais sofrimento, isso. Né? Quanto tempo, Eu falei, já é a segunda vez que a gente vem aqui, eu não aguento mais isso, vamos acabar com isso.